Você que está aqui para ouvir uma palavra da parte dos céus, abra sua Bíblia comigo. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao versículo 14. Quem encontrou, diga bem alto, amém. Glória a Deus. Irmãos amados, já oramos ao Senhor, louvores abençoados, Deus abençoe a equipe. Versículos 9, a partir do versículo 9 em diante, diz assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Versículo 12. Ele dizia ainda mais: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Versículo 13. Chegou a hora da oração do publicano. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Versículo 14. Então disse Jesus: eu lhes digo que este homem, não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém. Irmãos amados do Senhor, deixa eu te contar uma história. Você já foi em algum lugar que você queria muito estar lá, queria muito conhecer, você estava super motivado a chegar em tal lugar, mas quando chegou lá, estava fechado, ou não era da forma que te disseram? Quando isso acontece, geralmente você diz bem assim: que isso? Hoje eu dei uma viagem perdida. Ou seja, eu fui no lugar pensando que ia ser de uma forma, mas não foi, ou estava fechado. Que viagem perdida que eu dei. Irmãos amados, uns anos atrás, bastante tempo atrás, eu estava começando o meu pastoreio aqui em Nova Carapina. Talvez tinha 1 ou 2 anos de pastor aqui. E aí um dia surgiu uma ligação para a minha pessoa. Essa ligação era de um ministério maior do que maior, mais evoluído, com mais tempo de caminhada do que a igreja da qual eu era e sou pastor até hoje. Então surgiu um convite. Uma líder de casais de tal igreja entrou em contato comigo e disse bem assim: o senhor é o pastor Wagner? Eu falei assim: sim, senhora. Quem deseja? Ela disse: aqui é da igreja tal, de tal lugar. Nós ouvimos falar do trabalho do senhor, da pregação do senhor, e eu queria te convidar para pregar em nossa igreja, em um encontro de casais. Falei: é mesmo? Era um dos primeiros convites para pregar fora, meu coração. Eu falei: que bênção. No meu coração, né? Que bênção, já estão lembrando de mim. Alguém falou a meu respeito, que bênção. Aí a moça me deu todas as orientações. E eu perguntei: que dia vai ser? Que horas vai ser? Qual é o local dessa igreja? Qual é a mensagem, o tema que vocês querem que eu pregue?
E ela passou as referências, né? E eu anotei na minha agenda direitinho, irmão. Eu não tinha como anotar errado, porque era praticamente uma das primeiras vezes que eu estava saindo para pregar fora. Então pensa em alegria, eu comprei uma agenda nova, queridão. Uma agenda nova para fazer ali a minha preparação. Pensa em alguém feliz, era eu. Ah, irmãos. Ah, eu estudei demais. Com toda humildade eu falei, eu tenho que preparar o melhor sermão da minha vida. Porque a primeira impressão dizem que é a que fica. Ah, eu estudei, eu jejuei, eu orei. Irmãos, eu preguei para mim mesmo no espelho a mensagem. Eu preguei para minha esposa, eu preguei para os meus filhos, eu preguei para minha sogra, eu preguei no meu trabalho, eu preguei na rua. Sério, eu preguei nos ônibus, eu pregava para os cachorros que passavam. Para a mensagem, eu falei, eu tenho que pregar essa mensagem o tempo todo para ficar uma boa mensagem. Ah, meu Deus. Chegou o dia de sair para ministrar a minha esperada mensagem em uma igreja da qual eu era convidado. Eu não tinha carro, nem bicicleta. Aí eu falei assim, eu já estou acostumado a andar de ônibus, isso é normal, mas eu pensei assim, eu vou pedir um favor gentil a um irmão que eu acho que vai me servir sem fechar a cara. Aí eu lembrei de um e falei assim, ô fulano, você pode me levar em tal lugar? Por quê, pastor? Eu vou pregar fora. E eu chamei o irmão, ele conseguiu o carro, ele veio com o carro dele. E aí, que coisa linda. Pensa na minha arrumação, pensa na roupa que eu coloquei. Era o melhor terno que eu tinha, não tinha muito, tinha um, foi aquele mesmo, né? E falei, eu vou colocar esse melhor terno que eu tenho. Dei aquele visual no cabelo, tentar melhorar a lata. E falei, eu hoje vou pregar fora. Só que aí, além da minha família, minha esposa, os meus filhos, tinha uma pessoa especial em minha casa que pouco conhecia do evangelho, da igreja evangélica. Minha sogra tinha acabado de chegar da Bahia. Eu pensei, eu tenho que pregar é forte mesmo, porque a minha sogra tem que ver o resultado, né? E levei minha sogra, colocamos minha sogra e fomos para tal bairro pregar a minha tão sonhada pregação. Cheguei lá, no local exato. Achamos a igreja. Mas quando descemos do carro, a igreja estava fechada. Não tinha um sinal de uma alma viva ou que tinha acontecido qualquer coisa lá naquele dia. A igreja estava fechada. Aí meu Deus, será que eu cheguei antes? Cheguei depois? E olhei minha agenda várias vezes. Não, aqui, esse dia, esse horário, esse lugar, essa igreja. Perguntei aos vizinhos, olha, aqui teve alguma coisa hoje? Ele disse, eu não vi nenhum movimento aí não. Aí eu falei, eu vou ligar para a pessoa. Eu comecei a ligar, mas ninguém me atendia. Então, aquele que estava muito motivado, eu passei a estar muito constrangido, muito envergonhado, muito cabisbaixo, mas ao mesmo tempo tentando ser muito forte, ser muito firme, olhando para minha esposa, para os meus filhos, para os discípulos que foram comigo, para a minha sogra que não entendia nada de cristianismo. Aí eu falei assim para eles, eu vou escrever uma carta então aqui na minha agenda e vou dizer ao pastor, deixar para o pastor e dizer, pastor, tal, eu estive aqui na sua igreja, tal dia, tal horário, tal fulano da sua igreja me convidou, marcou comigo, mas eu cheguei aqui com a minha família, não encontramos ninguém, eu fiquei aqui meia hora esperando, mas não encontramos ninguém. E eu então escrevi uma carta e coloquei lá, atenciosamente, pastor Wagner, e coloquei a carta debaixo da porta da igreja. Entrei no carro, sabe, todo mundo em silêncio, e eu voltei para casa. Aquele dia,
eu dei uma baita viagem perdida na minha vida. O texto que acabamos de ler, ele narra a história de dois homens. Um conhecido como fariseu, o religioso, o que achava saber mais do que os outros, o prepotente, o orgulhoso, mas que se achava cheio de Deus. O texto também fala do outro homem, conhecido aqui como o publicano. O publicano era um homem desprezado pelos judeus, porque o publicano era um judeu trabalhando para o governo romano. Então o publicano ele era taxado pelos seus irmãos judeus de olha o falso, olha o traíra, olha o desonesto. Ele nos explora por causa dos romanos. Esses dois homens, o fariseu e o publicano, diz a Bíblia, que eles saíram de casa para o mesmo destino. No GPS dos dois, quando eles colocaram o destino que eles queriam ir, eles escreveram: quero ir para o templo. Os dois foram para o templo, o mesmo destino. Os dois tinham o mesmo objetivo, diz a Bíblia. Eles foram para o templo orar, o mesmo objetivo. Porém, contudo, a Bíblia diz que quando eles retornam para casa, um retorna com o coração leve, com o coração cheio de expectativa e de esperança. É o publicano. Ele se sente perdoado, ele se sente redimido, ele se sente libertado, ele sente que Deus o justificou, e ele volta para casa com a sensação de ser justificado por Deus. Mas o fariseu, aquele que achava que tinha muito de Deus, mas já era um prepotente, um orgulhoso, um egoísta, um religioso, um fanático, ele volta para casa como se nada tivesse acontecido. Ele foi no templo, ele orou, mas voltou para casa do mesmo jeito, talvez pior. Nada aconteceu com ele, não houve mudança de vida, a palavra não entrou, o Espírito não ministrou, e ele voltou para casa mais uma vez. Sabe como? Como uma viagem perdida. Ele foi ao templo, mas voltou do mesmo jeito para casa. Nesta noite, o tema da mensagem que Deus quer ministrar no teu coração, que o Espírito Santo quer ministrar na tua vida, o tema da mensagem é este: volte para casa justificado por Deus. Volte para casa justificado por Deus. Se você veio nesta casa, se você veio como fariseu ou como publicano, se você subiu ao templo para orar, se você subiu a este templo, a esta casa espiritual para orar, para buscar Deus, escute bem, não dê viagem perdida, mas você precisa voltar para casa justificado por Deus. Você precisa voltar diferente após este culto. Escuta, mulher, você precisa voltar uma melhor mulher, mãe, esposa, filha, tia para sua casa. Escute, homem, você precisa voltar para casa transformado, rapaz. Alguma coisa precisa mudar em você. Senão, como fariseu, nós vamos subir ao templo, subir ao templo, subir ao templo, até dizemos, temos o intuito de orar, mas sempre voltamos para casa da mesma forma, porque não fomos humildes diante de Deus. Escute bem, se você deseja, se esta é a sua verdadeira intenção, se você anseiou vir para a igreja, para o templo hoje, você desejou isso, e você agora tem no seu coração: eu não quero voltar do mesmo jeito, a pregação precisa fazer efeito em mim,
eu preciso ser alguém melhor após esta palavra. Ora, é o que precisa acontecer quando alguém tem um contato com a Bíblia, precisa mudar. Quando alguém tem contato com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus, precisa mudar. Romanos 10 diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a mensagem, ouvir a pregação. Ou seja, toda vez que você se coloca diante de uma pregação bíblica, genuína, bíblica, verdadeiramente bíblica, a Bíblia está dizendo, você precisa mudar, porque a fé começa pelo ouvir, ouvir a pregação, ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve uma palavra, você precisa criar em você mais fé. Você precisa mergulhar mais diante de Deus. Você precisa pensar, repensar, refletir na sua vida, trazer sobre você mudanças de vida. Se você que hoje está aqui, se você que hoje está me ouvindo essa mensagem aí pelas plataformas digitais, se você se colocou diante desta mensagem, então você tem dois objetivos, ou você pode ter duas opções, melhor dizendo. Ou você vai voltar para casa do mesmo jeito ou pior após esta mensagem, ou você vai voltar para casa melhor do que você entrou neste lugar. Você voltará para casa melhor, porque esta mensagem é uma mensagem dos céus, é uma mensagem que não é humana, é uma mensagem bíblica. E a Bíblia diz que conheça a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, o que liberta você não é só o conhecimento, o que liberta você é o conhecimento da verdade. Se a verdade está em você, você precisa mudar diante desta verdade, em nome de Jesus. Se você crê, querido, aplauda o Senhor bem forte. Aleluia, aleluia. Escute bem: fariseu ou publicano? O fariseu, ele sobe ao templo para orar, mas pela sua prepotência, pela sua religiosidade, ele volta pior do que a primeira vez. A Bíblia não faz efeito nele. Ele é resistente à palavra. Ele luta contra a palavra de Deus. Então, se você deseja estar no templo, estar na presença de Deus, para mudar de vida, primeira coisa, você vai aprender aqui o que você não deve fazer. Quantos querem voltar para casa justificado por Deus? Isso. Se você sonha, se você quer agora ser justificado por Deus, eu vou te mostrar biblicamente o que você não deve fazer. Confira comigo os versículos 9, 11 e 12. Nestes versículos estão os conselhos dos quais você não deve seguir. Diz assim: alguns que confiavam em sua própria justiça desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Presta atenção. Nós não devemos agir como o fariseu. Se você quer voltar para casa depois dos seus cultos a Deus, sentindo-se justificado por Ele, você não deve fazer o que o fariseu fez. Aqui no versículo 9, nós percebemos três características deficientes no caráter do fariseu religioso. O que o fariseu fez que eu e você não devemos fazer? Primeiro, ele confiava em si mesmo.
Diz o versículo: Jesus contou a parábola àqueles que confiavam em si mesmo. Então esta mensagem é para mim, é para você, é para nós, que muitas vezes confiamos mais em nós do que em Deus. Segunda deficiência encontrada no caráter do fariseu, ainda está no versículo 9. Ele confiava na sua própria justiça. O que é confiar na própria justiça? Segundo a mente religiosa de um fariseu, era tudo o que acontecia de bom na vida dele, Deus estava fazendo, mas era porque ele também praticava algumas coisas que agradavam a Deus. Na mente do fariseu os meus méritos, as minhas qualidades, é por isso que eu sou abençoado, porque eu mereço ser abençoado. E às vezes nós temos essa mesma mente farisaica. Quantas vezes você já pensou assim? Por exemplo, alguma coisa aconteceu na vida de um vizinho, e aquele vizinho para você, ele é mais indigno que você, e você fala bem assim: como que pode? Olha o carro que ele comprou, só vive espancando a esposa, só vive xingando, e eu aqui com essa bicicleta. Ah, Senhor, isso está errado. Esse vizinho não merece isso não. Se você olhasse direito, eu merecia mais. Sem querer, você é um fariseu religioso que acha que está acima das pessoas. Muitas vezes nós queremos colocar a nossa cadeirinha, nem de madeira, vou colocar de papel, acima do trono precioso e soberano de Deus. Os fariseus, eles não voltavam para casa justificados por Deus, porque eles confiavam em sua própria justiça. E sabe o que Isaías diz? Isaías 64, versículo 6, diz bem assim: todos nós, somos como o imundo, as nossas justiças não passam de trapos da imundícia. Eu te explico. Sabe o que quer dizer quando a Bíblia diz nós somos como o imundo? Imundo significa o infame, poluído, contaminado pelo pecado. A Bíblia está dizendo que nós fomos poluídos, contaminados pelo pecado, e por causa disso diz as nossas justiças. Sabe quais são as nossas justiças no sentido original dessa palavra? São os nossos feitos, as orações pomposas, as caridades que achamos que está agradando a Deus muitas vezes. Por isso a Bíblia diz: os nossos feitos, as nossas orações soberbas não passam de trapos de imundícia. Sabe o que é trapos de imundícia? Trapos de imundícia eram os pedaços de pano que as mulheres usavam para se limpar no período menstrual. Algum for assim: exatamente. A Bíblia está dizendo isso, que nós não temos justiça alguma. Você não é justo diante de Deus pelo que você faz. A justiça que podemos receber foi a justiça feita na cruz do Calvário, onde Deus entregou o teu Filho por nós. Nos versículos 9, como eu disse, temos 3 características deficientes no caráter do fariseu. Ele confiava em si mesmo, ele confiava em sua própria justiça, e terceiro, ele desprezava os outros. Está aí no versículo 9. Ele desprezava os outros.
Ele achava que ele era muito bom para estar no meio da gentalha. Já assistiu aquele programa? Gentalha, gentalha, ou seja, não se misture com ele. Kiko. Você lembra? A Bíblia diz que somos sal e luz da terra, deste mundo. Precisamos levar a luz do Evangelho para as pessoas. A Bíblia não nos chamou para desprezar pessoas. A Bíblia nos chamou para salvar pessoas. O versículo 11 e 12. Temos mais duas características deficientes do fariseu. Observa comigo a leitura do versículo 11 e 12, por favor. Versículo 11. O fariseu em pé orava no íntimo. Escute bem. Este orava no íntimo, em outra versão bíblica da João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, diz o seguinte: ele orava em si, para si mesmo. Isso é interessante. A Bíblia está dizendo aqui que esse fariseu, ele ia ao templo orar a ele mesmo. Ele achava que estava falando com Deus, mas na verdade estava falando com o seu próprio umbigo, com seu ego, com sua hipocrisia, com sua soberba, com o seu orgulho. Acompanha aqui comigo. O fariseu em pé orava no íntimo, ele orava para ele mesmo. E ele, achando que orava para Deus, ele dizia: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Pastor, quais são as 2 características deficientes, deformadas no caráter desse fariseu? A quarta é: ele achava ser melhor do que os outros. Ele ia para o templo achando que estava orando a Deus, mas diz a Bíblia, ele estava falando com ele mesmo. E ele usava o nome de Deus em vão, dizendo: ó Deus, eu te agradeço, porque eu não sou igual a esse ladrão, safado, corrupto, desse publicano inescrupuloso. Isto é oração de quem sempre vai voltar para casa sem justificação alguma. Vai voltar para casa vazio. Sabe por quê? Porque a casa de Deus é lugar de ensino. Salmo 27, verso 4, Davi disse: uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Ele disse: para que eu possa aprender no seu templo e contemplar a sua bondade. Quantas vezes você vem para o templo de Deus como um fariseu? Você olha a roupa que a irmã está vestida, você olha quantos centímetros tem a saia, tem o vestido dela, você olha se ela tem maquiagem ou não, você olha se o brinco é pequeno ou não, mas você não olha para você. Quantas vezes nós subimos ao templo como um fariseu, achando que somos um cristão genuíno, mas não passa de um religioso. Olha a vida de todo mundo. Sabe quantas vezes o irmão faltou? Sabe o seguinte, quando chega a Santa Ceia ele observa: só quero ver se o irmão fulano vai ceiar. Será que o pastor não está vendo isso? Isso é pecado, isso é blasfêmia. Olha, fariseu, não continue sendo um fariseu, porque o fariseu sobe ao templo só para observar as pessoas e bate no peito achando que é Deus e diz: Deus, obrigado, porque eu não sou um safado, não sou um corrupto, não sou um ladrão. O sempre se acha melhor do que os outros. A quarta deficiência no caráter do fariseu, aliás, a quinta agora, no versículo 12, quando ele disse: ó Senhor,
eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo. Sabe qual é a deficiência revelada nessa atitude? Ele achava que sempre fazia mais que os outros. Tem muita gente com essa síndrome, com essa doença de sempre, primeiro, achar que é melhor, segundo, achar que faz mais. Eu vou sair dessa igreja, sabe por quê? Eu faço tanto, ninguém vê. Eu faço tanto, ninguém aplaude. Eu faço tanto, ninguém elogia. Eu faço tanto, ninguém percebe. Olha como eu limpo a igreja, olha como eu varro a igreja, olha como eu prego, olha como eu canto. Olha os dízimos que eu dou dízimo, eu dou oferta, eu dou dízimo de tudo, mas ninguém percebe. Escute, fariseu, não ache que você faz mais que os outros, porque o que fazemos para Deus não passa de obrigação nossa. Sabe o que a Bíblia diz em Colossenses 3, versículo 23 e 24? Diz assim: tudo o que fizerem, façam como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a herança, a recompensa da herança. E diz: é a Cristo que vocês estão servindo. Tudo que você fizer, façam como para o Senhor e não para os homens. É por isso que tem muita gente religiosa como o fariseu. Eles sempre fazem algumas coisas, eles ajudam, querendo que as pessoas vejam e postem na rede social: ó, irmão Joaquim hoje ajudou a irmã Maria. Ele dá o dízimo, querendo que o pastor diga: olha, irmão fulano vai pregar, vai cantar, vai tocar, vai varrer, ele vai ser tudo, porque o dízimo dele é maior, porque ele oferta mais. Escute bem, fazer para Deus não significa meus méritos, não significa que eu faço, tenho que receber. Fazer para Deus significa: eu faço porque eu sou grato a Ele. Eu faço porque eu amo Ele. É assim que precisamos nos comportar. Aleluia. Quem quer voltar? Olha, irmãos, esta palavra é uma revelação estupenda. E outra, é Bíblia. Nesta passagem está revelada o antídoto para vir no templo, participar do ajuntamento dos santos, participar dos cultos da comunhão com os irmãos e voltar para casa justificado. Você já observou o tanto de gente, irmãos, olha, eu conheço muita gente, você conhece também, que vão na igreja, mas voltam pior. Tem parente que fala bem assim: fulano, por que você está indo na igreja? Para você estar mais estúpido do que antes. Você briga mais do que antes. Você cheira confusão. Você mente o tempo todo. Você só anda trapaceando, rapaz. Por quê? Aí alguém fala assim: escute bem, eu vou te mostrar o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que muita gente faz isso acusando. Mas o lado bom, se você usar as coisas ruins para tirar como lição, vai te servir do mesmo jeito. Mas o lado bom dessas cobranças é o seguinte: se alguém está me cobrando, é porque eu posso melhorar. Diz uma frase o seguinte: no dia que o seu pastor, o seu líder, no dia que alguém especial deixar de cobrar você ou deixar de ensinar você, já era. Já observou? Tem filho que o pai está em casa só falando: filho melhora, filho melhora. Aí mesmo, sabe, com muita desobediência, ele tenta acertar, mas ele tenta. Aí ele sai de casa, vai morar com as más companhias, vai morar
com os idólatras, vai morar com os ateus, vai morar com aqueles que não têm nenhuma reverência com Deus. Ele começa a fazer o pior. Além de fazer o pior, ele faz como se nada tivesse acontecido. Sabe por quê? Não tem ninguém para chamar a atenção. Não tem ninguém para balançar a corda. Rapaz, está errado, menina. Prefira ter alguém te ensinando. Prefira ter alguém te exortando, ter alguém te mostrando o caminho, do que andar sozinho, fazendo o que você bem achar da vida. Não é assim que devemos caminhar. Devemos ter humildade para aprender com aqueles que querem nos ensinar. Então, primeiro aprendemos: se nós queremos voltar para casa depois de um culto maravilhoso, justificado por Deus, aprendemos o que não devemos fazer. Não devemos confiar em nós mesmos, não devemos confiar em nossa própria justiça, não devemos desprezar os irmãos, não devemos achar que somos melhores que ninguém, e não devemos achar que fazemos mais que ninguém. Seja humilde. Faça para o seu irmão: seja humilde. Amém. Agora, a parte final da mensagem. Se você chegou aqui, se você entrou aqui e deseja voltar para casa, justificado por Deus, voltar para casa sentindo-se leve, sentindo-se perdoado, sentindo-se transformado ou transformada. Se você chegou aqui assim, agora eu quero te ensinar, quero compartilhar com você o que devemos fazer. O que devemos fazer para voltar para casa voando. E as pessoas olharam para nós assim: você estava onde? Você viu o anjo? Não, eu vi foi Jesus. Você estava onde? Seu olhar está brilhando. Parece que viu um passarinho verde. Não, eu vi foi o poder do Espírito Santo na minha vida. Quer voltar para casa justificado? Quer voltar para casa justificado? Chega em casa e alguém pergunta: parece que você ouviu uma canção dos sonhos. Não, eu ouvi a palavra de Deus que me libertou, que me transformou. Foi isso que eu ouvi. O que devemos fazer para voltar para casa justificado por Deus? Vamos ler? Aleluia. Versículo 13 diz: mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Como voltar para casa justificado? Eu mostrei no primeiro tópico 5 características deficientes no caráter do fariseu. Problemas estes que fazia com que ele fosse ao templo e voltava do mesmo jeito ou pior. Na vida do publicano, eu quero compartilhar com você 3 características eficientes que vai te ensinar a vir ao templo e retornar para casa justificado por Deus. A primeira característica é: quer voltar para casa justificado por Deus? Seja humilde. Seja humilde. A Bíblia diz, está escrito aí, que enquanto o fariseu chegou ao templo, empinava o peito, olhava para o céu e dizia: ó Senhor, eu não sou como esse pecador, como esse miserável, como esse ladrão. Soberba, prepotência, orgulho. A Bíblia diz que o publicano, diferentemente do fariseu,
ele nem sequer ousava olhar para o céu. Mas ele, com um olhar cabisbaixo, diz a Bíblia, ele batia no peito. Escute bem, este original da expressão batia no peito ele se socava, ele se punia, e ele dizia: oh Deus, oh Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Quer voltar para casa justificado por Deus? Para de olhar para as pessoas, olhe para quem você é. Ele batia no peito humildemente e dizia: ó Deus. Ele não olhava para o céu, porque ele se achava indigno. Ele achava que não era merecedor. E sabe, querido, a Bíblia diz em Provérbios 15, versículo 33, parte B, que a humildade antecede a honra. Ou seja, quando você age com humildade, a honra está vindo atrás de você. Escute bem, você já viu os batedouros nas vias de trânsito? Quando você vê um batedor de carro que vem acenando, vem sinalizando, o carro vem sinalizando, faróis acesos, alertas acesos, e aquele carro vem na frente, às vezes vem um carro pequeno, sinalizando, dizendo assim: cuidado, porque atrás vem algo grande. Aí tem o que? Aquela carreta colossal. Colossal. É isto que a Bíblia está dizendo. A humildade antecede a honra. Ou seja, quando você é humilde, espera um pouco, porque a tua honra está vindo logo atrás de você. A sua honra está vindo logo atrás de você, porque Jesus disse: aprendei comigo, que sou humilde e manso de coração. Nós precisamos ser humildes. Humildes. Enquanto a humildade antecede a honra, a Bíblia diz em Provérbios 16, 18, que a soberba precede a ruína. Quem é soberbo hoje será arruinado amanhã. Quem é humilde hoje será honrado amanhã. Segunda característica deficiente de alguém que quer voltar para casa justificado por Deus. A primeira, seja humilde. A segunda, reconheça que és um pecador. Se você passa a ser humilde, você vai reconhecer quem você é. Quando a Bíblia está dizendo que o publicano, lembra? Publicano desprezado, era humilhado, era taxado como bandido, como desonesto, como traíra, como X9 no meio dos judeus. O fariseu era taxado como: ó, o homem de Deus, ó, o homem de Deus. Só que Jesus disse que aquele que as pessoas diziam: aí vai um grande homem de Deus. Jesus disse: não, é tudo casca, é tudo religiosidade, é tudo soberba. Mas o publicano, que as pessoas diziam: ó o ladrão, ó o safado, ó o corrupto. O publicano, ele sabia quem ele era, reconhecia quem era. Ele reconheceu diante de Deus que ele era um pecador. Ele não orou pedindo: Deus, estou aqui na sua casa, olha, se o Senhor perceber, tem um tempo que eu não vinha, mas hoje eu vim, então abre essa porta aí, porque eu estou com muita humildade te pedindo. O publicano não chega assim: ó Deus, eu estou aqui, o Senhor sabe, hein? Eu bato o pé, eu estou aqui, ou o Senhor me abençoa, eu nunca mais vou voltar. Não, o publicano é humilde, ele bate no peito, não tem coragem de olhar para o céu, se sente indigno,
e ele reconhece: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Interessante dizer que quando se usa essa expressão, eu sou um pecador, essa expressão no sentido original diz o seguinte: o publicano está reconhecendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu errei o caminho, porque eu estou no caminho errado, porque eu errei o alvo. Tem misericórdia de mim, porque eu sou culpado sim pelos meus pecados. Tem misericórdia de mim, porque eu sou devedor. Tem misericórdia de mim, porque eu não mereço nem sequer ser recebido pelo Senhor. É isto que o publicano está falando quando ele diz: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu não mereço. Eu mereço ser castigado pelo Senhor. Você precisa reconhecer, eu preciso reconhecer quem eu sou. Apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos, ele dizia: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O mesmo apóstolo Paulo, ele declara para mim uma expressão muito forte, quando ele diz bem assim: eu sou o maior, o mais miserável dos pecadores. Aí você pensa, como um homem tão abençoado como o apóstolo Paulo assumia que era o maior dos pecadores? Escute bem, todos os grandes homens de Deus, todas as grandes mulheres de Deus, eles não se aplaudem por aquilo que eles fazem, mas eles reconhecem que tudo o que eles fazem é para a glória do Senhor. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Na mente farisaica, Saulo de Tarso achava tudo era porque ele fazia. Agora, na mente cristã, na mentalidade da nova aliança, do Novo Testamento, aquele que era Saulo, mas passa a ser chamado de Paulo, ele entende que agora nada é por ele, tudo é por Deus, é para Deus e sempre será Deus. 1 Coríntios 11, versículo 1, Paulo disse assim: sejam os meus imitadores. Alguém fala: o homem estava se achando, então calma, tem a parte B. Ele disse assim: sejam os meus imitadores, parte B, assim como eu sou de Cristo Jesus. Assim como eu sou de Cristo Jesus. Paulo não dizia: me imite porque eu sou melhor, me imite porque sou o melhor pregador, me imite porque eu sou o maior apóstolo. Ele não: me imite porque eu estou imitando direitinho o maior dos maiores, o Senhor dos senhores, Jesus Cristo. Se é para Cristo, aplauda bem forte. Concluindo agora, o que devemos fazer para voltar para casa justificado? Primeiro, seja humilde. Segundo, reconheça que você é um pecador. Reconheça que nós somos pecadores. Terceira característica eficiente de alguém que quer voltar para casa melhor, justificado por Deus, se você é humilde, se você reconhece que é um pecador. Terceiro, receba o perdão de Cristo Jesus. Humildade, reconhecimento das misérias humanas. E terceiro, receba o perdão do Senhor Jesus Cristo. Onde está essa partezinha, pastor? Nem percebi. Versículo 14. Jesus disse:
Eu lhes digo que este homem quer dizer o último que foi falado, ou seja, o publicano, o que foi humilde e o que reconheceu que era um pecador. Jesus disse: eu lhes digo que este homem, não o outro. Qual outro? O fariseu, que achava melhor que as pessoas, que achava fazer mais que as pessoas, que desprezava as pessoas, que confiava em si e na sua própria justiça. Jesus está dizendo: eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Minhas últimas palavras: aquele que passa a ser humilde diante de Cristo, aquele que reconhece os seus pecados diante de Cristo, ele está pronto para receber a grande dádiva da vida, o perdão de Cristo. E Jesus disse: olha, prestem atenção. Os dois homens foram ao templo, os dois homens foram orar no templo, mas Jesus disse: mas só um voltou para casa justificado, voltou para casa diferente. Sabe o que é justificado? Voltou para casa com o sentimento de perdoado, voltou para casa com o sentimento de ser absolvido das consequências do pecado. Voltou para casa sentindo-se redimido, libertado. Voltou para casa sem o peso das acusações do diabo. Muitas vezes você entra na igreja com a consciência pesada, mas escute: se você não se comportar como um fariseu, e se você passar a se comportar como um publicano, humilde, que reconhece, você receberá o perdão e voltará para casa, como Jesus disse, justificado, perdoado, redimido, libertado, transformado, sarado, curado e salvo pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Se você recebe esse perdão, por favor, querido, manifesta a sua alegria, aplauda bem forte, bem forte, bem forte o nome do Senhor. Aleluia. Tem pessoas, Jesus disse: os que se exaltam será humilhado. Quem são os que se exaltam? O contexto você sabe disso. O sentido do texto é o fariseu, que se exaltou, que foi ao templo, beleza, tá certo, motivação certa, foi orar, princípio certo. Mas como ele orou? Oh Deus, eu sou melhor, eu faço mais, eu não sou igual a esses miseráveis. Princípio errado. Lembra? Jesus está dizendo: não é porque você vai ao templo que todos voltarão justificados. Só voltam justificados os que se humilham, os que reconhecem, os que são humildes. Estes voltam para casa justificados. Hoje você entendeu, aprendeu o segredo, porque muitos vão no templo e poucos são transformados. Alguém diz: o problema deve ser a igreja, o problema deve ser o pastor, o problema deve ser a liderança. Jesus disse: nem sempre é a liderança. Se você foi no lugar errado, mas fazer o que é certo, você volta para casa justificado. Agora, se você for para um lugar certo e ainda assim fazer o que é errado, você voltará para casa do mesmo jeito. Escute bem, Jesus está dizendo: o problema não é o templo, o problema não é o lugar que se reúne, o problema é a forma que você está se comportando diante da reunião. Para você que diz: eu detesto igreja, não precisa de igreja, não precisa de templo, não precisa de edifício para reunir. Leia Hebreus 10, 25. Não deixais de congregar como os outros, como é costume de outros, mas quando você vê que o tempo está acabando, passe a encorajar os outros.
A Bíblia diz em Salmo 133: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em comunhão. A comunhão nos olhos de Deus é boa, é suave. Então escute bem, o problema não está muitas vezes no local da reunião, o problema está na sua motivação para reunir. Acho que eu estou em outro lugar, irmão. Novamente, Jesus disse: os que se exaltam será humilhado, os que se humilham serão exaltados. Quero quebrar outro mito. As pessoas falam bem assim: olha Deus, os que se fazem de pobres, coitados. Olha Deus, olha como eu tô, minha roupa rasgada. Oh Deus, olha como eu ando assim, todo jogado. Ai Deus, eu estou me humilhando, estou vestindo só roupa feia, Deus. Eu não mais pintei o cabelo, Deus, olha como eu estou. Oh Deus, nem põe mais maquiagem, Deus. Olha Deus, eu estou me humilhando, Deus. Jesus está dizendo que a humilhação é muito mais que exterior. A humilhação que ele está dizendo é interior. Quando o publicano se humilhou, ele se tornou humilde. Quando o publicano se humilhou, ele reconheceu que era pecador. Não é da boca para fora, é a atitude que você mostra humilhação diante de Deus. Para de caminhar o tempo todo se vitimando. Você sempre é vítima de tudo. Não! Os que se exaltam, soberbos, orgulhosos, prepotentes, serão humilhados. Mas os que se humilham, os que são humildes, os que reconhecem que são pecadores, serão exaltados. Voltarão para casa justificado por Deus. Eu quero aqui declarar Tiago 4:10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Em nome de Jesus. Amém e amém.